Agradeço o convite da organização para poder vir aqui trocar algumas ideias. Eu preparei uma apresentação, não sei se ela já está disponível para ser apresentada aqui, onde eu vou apresentar alguns dados, não é, de pesquisas de diversas fontes, para tentar pensar as eleições de 2018, meu foco é nas eleições de 2018, mas eu vou tentar fazer uma contextualização do cenário que se criou no Brasil recente, nos últimos anos, que certamente afetará o processo eleitoral que nós vamos enfrentar daqui a 2 anos. Então, eu vou tocar em elementos da crise econômica que o Brasil atravessou e continua atravessando, vou falar de elementos da crise política e, posteriormente, chegar a pensar junto com vocês alguns cenários, não é, para o pleito de 2018 e o que esperar nesse pleito. A minha apresentação, eu sugeri esse título, né, de Crise, Castigo e Eleições, porque ela necessariamente tem que tocar no processo que desenrolou, não é, essa crise econômica que a gente vive, muito associado também com a crise política, e, como eu disse, certamente terá implicações para as nossas escolhas eleitorais em 2018. Eu posso passar por aqui, né? Tenho que apontar para aí? Perfeito. Bom, as eleições de 2018, elas já nascem históricas, não é? Elas são as primeiras eleições desde 1998 que nós não vamos ter um presidente do PT ou do PSDB à frente do país, não é? Então, só por esse motivo, ela já é especial. Mas, se não bastasse isso, ela vem seguida, não é, de uma profunda crise econômica, talvez uma das piores da nossa história, com anos consecutivos de recessão. Ela vem seguida de um processo extremamente doloroso e longo de impeachment, não é, de uma presidente eleita democraticamente, vem de uma sequência, não é, de uma derrota eleitoral do partido dessa presidente nas eleições municipais. Desculpa. Obrigado. Tá bem. Estão me ouvindo? Perfeito, ótimo. Uma eleição que, aparentemente, se dá num ambiente muito propício a reformas e a agendas, não é, políticas de austeridade na esfera fiscal e, certamente, no que tange relações de trabalho, que é algo que lhes afeta e diz respeito diretamente, eu acho, que as discussões que vocês conduzem aqui nessa conferência. E, por fim, mas não menos importante, é uma eleição, mais uma eleição, né, na nossa história, marcada, não é, por um importante episódio que é a Operação Lava Jato e todos os escândalos de corrupção que afetam, não é, a inúmeros partidos e políticos no país e que traz um desgaste muito grande para a classe política como um todo. Então, por essas características, esse pleito se torna absolutamente único e, de uma certa maneira, comparável apenas, eu entendo, com talvez 1994. Tá? Onde, em 89, nós não tivemos candidatura de uma presidência de PT ou PSDB, mas também, 94, ela traz atributos muito parecidos com o que nós vivemos hoje. Pós-impeachment, ainda saindo de uma crise econômica, com um governo tampão, com uma agenda, não é, de estabilização da economia. Então, acho que a comparação que eu vou propor para a gente discutir depois com alguns dados é mais com as eleições de 94. Eu já adianto que, na minha perspectiva, hoje, olhar para resultados, não é, de pesquisas eleitorais é prematuro. As pesquisas eleitorais agora elas estão tirando uma radiografia, uma foto do momento. Esse momento certamente vai mudar daqui para 2018, e o que eu acho que vai marcar muito desse processo eleitoral é a sua imprevisibilidade. Uma imprevisibilidade principalmente sobre resultado e sobre candidaturas que vão crescer e vão desaparecer nesse período, mas com algumas certezas ou uma certa previsibilidade sobre as agendas que estarão postas, o debate que estará mais ou menos posto, e o perfil desses candidatos que teriam alguma chance de sucesso eleitoral. Então, no final da minha exposição, eu espero retomar esse ponto específico sobre as eleições, após uma pequena viagem aqui sobre
passando, não é, pela crise econômica, que eu vou argumentar tem muito é resultado, em grande medida, de escolhas que foram feitas pelos nossos gestores da macroeconomia nos últimos anos, uma crise política que tem diversas facetas, né, diversos aspectos, passa por problemas de gerência, né, da coalizão de governo, da base, passa por relação executivo-legislativo e, obviamente, depois tem efeitos nas eleições de 2016 que sinalizam, não é, uma constituição de um bloco de forças eleitorais aí muito relevante para o processo de 2018. Lembrando que, obviamente, as eleições presidenciais são diferentes de eleições para prefeito, mas que as eleições para prefeito criam bases de sustentação para candidaturas presidenciais. Então, pensar na importância das eleições de 2016 também. E, por último, a gente não pode deixar de tocar na discussão sobre corrupção, como eu mencionei. Esse processo todo, a meu ver, resulta, em grande medida, no impeachment e depois na vinda ao poder dessa agenda do governo Temer de reformas estruturais e bastante austeras, elas estão também embasadas, em grande medida, em percepções da população de crise de representatividade e dos principais problemas que o país enfrenta hoje, que são alguns dados que eu vou mostrar para vocês. O que eu vejo para 2018, já adianto isso, é a consolidação, não é, o fortalecimento de uma agenda conservadora liberal e o desafio de construção de um projeto político alternativo, político e econômico, né, alternativo a esse, que seja coerente e convincente. Eu acho que o desafio que se coloca para a esquerda hoje é justamente de se contrapor, não é, a essa agenda que está aí no poder hoje e que traz, desde a perspectiva do trabalhador, e eu acho que isso é inegável, prejuízos para o trabalhador claros. Tá? Então, acho que o desafio que se põe para 2018 é a construção dessa nova agenda. Difícil de ser feita, não é um desafio pequeno, dada a derrocada do PT, que sempre foi um líder, não é, da esquerda no país. Então, vamos dar uma olhada nos dados. Eu listo aqui todas as fontes, eu vou apresentar para vocês uma enxurrada de números, então eu já espero que vocês se preparem para isso. Eu sei que depois do almoço é difícil, mas a gente vai falando um pouquinho sobre esses números na medida que eu for apresentando, e eu não sei trabalhar de outro jeito. Então, aqui está toda a lista, né, de fontes de dados que eu usei para essa minha apresentação, para esse trabalho que eu estou construindo. Falar da crise econômica, né? Vamos começar por aí, porque ela é fundamental para a gente entender também a crise política que se seguiu e, obviamente, o cenário que nós temos hoje de reformas estruturantes no Congresso. Eu vou tocar em dois aspectos dessa crise que eu acho que são importantes de discutirmos, né? Um é essa questão sobre déficit, sobre dívidas, sobre juros da dívida, e aí tem toda uma discussão sobre uma escolha, a meu ver, que foi feita durante os governos do PT e intensificada no governo Dilma, de apostar, não é, numa agenda de expansão do gasto público, despesa, não é, de voltada para a despesa e de desonerações fiscais, um conjunto aí de ações que os dados vão mostrar depois que levaram a um déficit significativo nas nossas contas públicas. E um segundo lado dessa questão, que é aqueles aspectos que tocam mais diretamente na sociedade, como inflação, taxa de juros, recessão, desemprego. E aí eu acho que o governo acabou esposando uma visão, a meu ver, equivocada, de que inflação e crescimento são antagônicos. Você não consegue, para ter crescimento, você tem que aceitar um pouco de inflação, você tem que tolerar um pouco de inflação, quando, na verdade, o combate à inflação ela pode ser vista como uma das etapas, um dos elementos para se conseguir um crescimento. Olhar os dados, tá, gente? O que eu trago aqui primeiro para vocês são evidências sobre a despesa total. Não sei se vocês conseguem ver, essa linha vermelha que está crescendo ao longo dos anos, a receita líquida, que é a linha verde, que também cresce, mas que oscila em valores inferiores à despesa total, e depois o resultado primário, a linha azul, onde vocês veem aí resultados bastante negativos, não é? Ou seja, uma indicação de déficit, de despesas maiores do que a arrecadação, principalmente chegando em 2015, 2014, 2015, 2016. Então, isso aí é uma indicação clara, não é, de uma política que apostou no gasto,
no gasto público como um motor de processos de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida, desconsiderando, a meu ver, aspectos relacionados com a arrecadação e com a receita. Um segundo ponto importante para a gente levar em consideração é a dívida líquida, não é? Do setor público. Aqui eu trago o governo federal, a linha vermelha, a linha azul, os governos estaduais e municipais, e a linha verde, o setor público consolidado. E o que a gente repara com isso é uma explosão, não é? Ela vinha em queda consistente desde 2002, mas uma explosão dessa dívida mais para o final de 2015, 2016. Ou seja, aquele déficit ele se transforma em dívida, né? Aquilo que deixou de ser pago porque se propôs a gastar mais do que se arrecadou, se transforma em dívida. E isso tem um impacto óbvio nos juros nominais da dívida, que, se vocês repararem, em 2015, 2016, mais para o final, não é, da nossa linha temporal aqui, um crescimento enorme do pagamento, não é, de juros como porcentagem do PIB, não é, o que se impõe aí um custo muito alto para a sociedade e para o governo, obviamente. Então, coisas que estão associadas e cujo descontrole me parecem preocupantes e fundamentais, inclusive, para entender elementos que depois se refletem claramente na vida das pessoas, como, por exemplo, inflação e como, por exemplo, taxas de juros, né, que são esses próximos dados que eu estou mostrando aqui para vocês. A linha amarela é a taxa de juros, é o over, o Selic, e as linhas vermelha e verde, a inflação, o INPC e o IPCA, reparando sempre que o INPC, para aquelas populações até 5 salários mínimos, tende a ser o que reflete mais o que afeta a maior parte da população brasileira, que recebe até 5 salários mínimos. Tá? E aí você repara claramente que houve um descontrole da inflação em 2014, final de 2014, 2015. Isso vinha talvez ocorrendo por conta de uma política um pouco mais flexível e frouxa de controle da taxa de juros, talvez sem as condições estruturais para permitir o crescimento do país nesse cenário. Então, você repara que a consequência desses saltos inflacionários é uma retomada do crescimento da taxa de juros, que depois, obviamente, afeta juros da dívida e afeta, obviamente, o quanto o governo tem que se esforçar para gerar superávites. Então, um cenário de crise econômica que se avolumou e que teve consequências óbvias no PIB. Isso aqui é o PIB do Brasil de 2001 para cá. E aí você repara na queda estrondosa, não é, dessa medida de riqueza geral do país em 2015, mantida em 2016. Reparem que esse PIB, quando a gente compara em 2015 com outros países, está aí aqui num gráfico de barras, eu tenho vários países da América Latina, depois eu tenho o PIB do mundo. Eu vou disponibilizar depois para todos vocês os gráficos, a apresentação, tá? Porque aí fica mais fácil de visualizar. Mas o PIB do Brasil e da Venezuela, no caso da comparação que eu faço, despencam nesse período de 2015, enquanto de outros países não necessariamente. Então, certamente tem um efeito, não é, das commodities, dos preços das mercadorias primárias no mercado externo? Tem, mas ele afetou, a queda desse preço afetou a países de forma diferente. E o caso do Brasil foi de uma queda acelerada, né, da sua economia, da sua riqueza, que se reflete, por último, esse é o último dado que eu quero apresentar econômico, no desemprego. Esses últimos dados que eu estou apresentando aqui são de desemprego, a taxa de desemprego geral, a amarela, depois a taxa de desemprego aberta, a verde, e a taxa de desemprego oculto e primário, a vermelha. Há um salto a partir de 2014, retornando a níveis aí do começo dos anos 2000. Então, a população brasileira sentiu na pele, tanto pelo aumento do preço das coisas, quanto pelo desemprego, decisões que foram tomadas na gestão macroeconômica e na gestão fiscal do país nos últimos anos. O que
tiro de lições desses dados, não é? Para mim, é a receita do desastre, né? Um descontrole sobre finanças públicas, um investimento em obras sem planejamento, que muitas delas insustentáveis ambientalmente e fiscalmente, e o menosprezo à estabilidade econômica. E aí essa discussão sobre juros, que eu acho que é mais complexa do que a que a gente normalmente faz, porque defendemos normalmente uma queda da taxa de juros, e ela é inegavelmente importante para a retomada do crescimento, mas desde que hajam bases estruturais para que esse crescimento exista. E aí os resultados são esses que eu acabei de mencionar para vocês, né? Perda de poder de compra da população, redução do consumo, portanto, menos pessoas comprando, menos a indústria produz, ela encolhe, e o encolhimento disso é recessão, se chama recessão, encolhimento da nossa economia, que gera claramente desemprego, e a gente entra nesse ciclo nefasto no qual estamos, e que, a meu ver, deu margem para o crescimento de uma agenda de austeridade e de reformas estruturais, que são essas sobre as quais o nosso governo atual se propõe a avançar. Falar da crise política agora um pouco, tá? que é um pouco mais da minha área, que eu prefiro falar dela. Eu me arrisquei aqui na área econômica, eu agradeço depois, né, que os especialistas, o governador Ciro, que já foi ministro da Fazenda, estou ansioso para ouvir a sua fala acerca desses aspectos. Vou me perder um pouquinho mais de tempo na questão da crise política, e aí focar em questões como relação executivo-legislativo, necessidade no Brasil de construir apoio legislativo, e uma base de apoio legislativo é fundamental. Sem o legislativo você não governa no país. Tocar em questões como popularidade, que às vezes podem ter um efeito muito ruim no gestor, quando essa popularidade é muito alta. Eu vou tocar um pouco nesse assunto também, e diversos outros indicadores que sinalizam um pouco o que ocorreu nessa dita crise de governabilidade que o governo Dilma atravessou a partir de 2013 e 2014, que redundou no seu impeachment, na sua cassação pelo Congresso ano passado. Ou retrasado? Já nem sei, a história passa tão rápido. Ano passado, né? Vamos olhar a popularidade. Esse gráfico ele traz para a gente a tendência, não é, da popularidade do presidente da República desde 1989, a linha vermelha, e na linha azul o apoio legislativo, que é a porcentagem de votos que o presidente costuma ter no Congresso. Então você repara, não é, que a popularidade, as duas linhas têm uma dinâmica parecida, não é? Na medida que cresce a popularidade, o apoio legislativo aumenta. Na medida que cai a popularidade, o apoio legislativo acompanha essa queda da popularidade. Contudo, eu queria chamar a atenção para o governo Dilma, porque o governo Dilma começou com altíssimos índices de popularidade, herdados da gestão anterior. 2011, 2012, Dilma navegava em mar tranquilo, não é? O apoio popular era enorme, a expectativa de reeleição era muito grande, e, de repente, tudo ruiu. E, em parte, quando a crise econômica bate mais forte, explica, né, essa erosão da popularidade em grande medida, embora ela já possivelmente comece a ocorrer em 2013, com os protestos que vão à rua e que afetaram toda a classe política brasileira, mas esses primeiros 2 anos, talvez, de popularidade muito alta, tenham acostumado mal no trato com o legislativo. E quando ela perde essa popularidade, ela perde o legislativo que talvez ela nunca tenha tido. E isso passa a ser um elemento central para a gente entender o processo de impeachment e, obviamente, as dificuldades de construção de uma agenda legislativa do governo Dilma, como vocês vão ver daqui a pouco. E aqui nesse gráfico eu trago vários indicadores de escolhas que o governo faz na construção da sua base. E eu comparo todos os presidentes de Sarney a Temer, usando dados aqui de colegas da FGV. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Dilma, nos pontinhos roxos, não é? Ela teve uma situação de uma heterogeneidade ideológica da sua base, ou seja, partidos ideologicamente muito distantes um do outro, maior do que outros governos, tá? Que é a nossa segunda linha de baixo para cima, e ela teve uma concentração de poder também bastante grande no próprio PT, então ela concentrou muitos ministérios no próprio PT. E, por último, o indicador de
coalescência, que é a segunda linha de cima para baixo, é um indicador que mede a proporcionalidade da distribuição de ministérios em relação ao tamanho das bancadas dos partidos no Congresso. Então, mede um pouco do equilíbrio da distribuição de poder pela base, dentro do Executivo. E reparem que Dilma tem, no início do seu mandato, uma situação de distribuição bastante ruim, né? Ela concentrou demais poder no PT e distribuiu mal o poder pelos demais partidos da base. E isso certamente explica muito das suas dificuldades de negociação com essa base. Tá? Repare que o pontinho rosa que está ali, que é o governo Temer, faz essa gestão da coalizão e essa relação com o Executivo e Legislativo de forma muito mais democrática, no sentido de distribuição dos recursos de poder pela base, do que fez Dilma. O que explica muito o apoio legislativo que ele tem hoje, que é um elemento importante para a gente entender as reformas que ele está adotando. Temer avança nas reformas porque ele é impopular e porque, pela população, mas é popular no Congresso. Tá? E essa é uma conjuntura que talvez a gente nunca mais tenha na nossa história e nos preocupa, porque talvez seja a única propícia para fazer reformas estruturantes no país. Aqui eu trago para vocês dados, não é, de votações no Congresso Nacional, de apresentação de projetos, na verdade, aqui, e de aprovação de projetos. A linha azul mais forte são os projetos apresentados, a linha azul clara são os projetos aprovados, e a linha laranja é uma medida de sucesso da aprovação dos projetos do Executivo em relação aos apresentados. Reparem que, no governo Dilma, na sua metade, não é, de 2013, talvez em diante, você percebe que essa linha de sucesso e de apresentação de projetos vai praticamente a zero. Então, Dilma abdica da relação com o Congresso no final no final do seu primeiro mandato e, obviamente, durante o que lhe restou do segundo mandato. Então, esse é sinal, obviamente, desse enxugamento de uma agenda legislativa e de uma dificuldade de negociação muito clara com o Congresso Nacional. E esse dado aqui é um dado de disciplina, número de votações e de disciplina de membros da base. Então, se você reparar, a linha azul são os disciplinados, eles caem no final da gestão Dilma, os indisciplinados aumentam e o número de votações cai. Então, Dilma perde, de fato, o controle sobre a sua base e aí passa a apresentar menos projetos para votação no Congresso, saindo da disputa política dentro do Congresso. Ela abdica dessa disputa política, em grande medida. Então, um cenário aí complexo, não é? De relação executivo-legislativo, de escolhas de gestão da coalizão também muito complicadas e que foram, depois, definitivamente, eu acho que atropelados pela sucessão de escândalos de corrupção. Esse é um ponto que eu venho enfatizando em todos os meus trabalhos, na minha pesquisa sobre comportamento eleitoral. Você não tem mais como pensar voto no Brasil e escolha eleitoral no Brasil sem pensar o efeito que a corrupção e que os efeitos de corrupção têm sobre esse voto. E mesmo após o mensalão, aprofundaram-se os mesmos tipos de práticas, talvez com volumes de transações econômicas ainda maiores. Isso desnudou, não é, as práticas de financiamento de campanha no país, expôs vários partidos, contaminou a classe política e, mais uma vez, se consolida como um elemento fundamental para a gente entender o processo eleitoral. Talvez esteja aqui, nesse item, um dos elementos importantes para candidatos se diferenciarem em 2018. Honestidade deixa de ser requisito, honestidade passa a ser necessidade, critério de escolha de político, mais do que obrigação desse político. E aí, esse conjunto todo de elementos desagou nas eleições de 2016 e no impeachment. E o que você vê nas eleições de 2016 é uma cristalização do PMDB como o maior partido municipal do Brasil, não é, dominando um número enorme, não é, de prefeituras, tendo muito sucesso nesse sentido, e uma queda significativa de prefeituras governadas pelo PT. Isso ocorre também entre os vereadores. Então, o nível municipal brasileiro percebeu, sofreu um encolhimento significativo do Partido dos Trabalhadores em 2016 e um fortalecimento do PMDB. Conjugado, não é, com o impeachment, nós temos aí um cenário muito favorável
para o governo atual do Michel Temer no que tange as relações políticas, não no que tange as relações com a população, já que sua popularidade é extremamente baixa, como as pesquisas têm demonstrado. Mas o que fica de resultados e lições, não é? Primeiro, eu acho que o impeachment que ocorreu, ele reflete essas crises de relacionamento com o legislativo e crise econômica que o país atravessou, mas já havia ali um recado forte. A votação do que elegeu Eduardo Cunha presidente da Câmara foi muito semelhante à que resultou no impeachment da presidente Dilma. Ali já tinha um indicativo das dificuldades de negociação. E essa lição não foi aprendida pelo governo Dilma, infelizmente. Para ela, claro. Governar com o parlamento, não contra ou à margem do parlamento. Essa é outra lição importante que sai daqui. Isso já tinha ocorrido com o presidente Collor, quando presidentes se arvoram o poder de passar por cima do legislativo ou de ignorar o legislativo na condução da política nacional, a reação do legislativo vai vir proporcional. Foi isso que ocorreu na nossa história. Então, a necessidade de negociação é fundamental. E ficou um recado das urnas, né? O PT perde muito em 2016. É uma reação negativa da população à política, à crise política e à crise econômica, não tenha nenhuma sombra de dúvida disso, que aí, né, ao lado, não é, do fortalecimento do PMDB no nível municipal e agora no nível federal, não é, com a presidência, o coloca como um ator-chave para entender o processo eleitoral de 2018. A gente não vai conseguir entender as eleições de 2018 sem considerar a importância que o PMDB tem no cenário nacional hoje. E deram margem, eu queria argumentar isso, não é, a essas reformas do governo Temer. A ascensão do PMDB ao poder via impeachment e via fortalecimento através das eleições municipais, deu gás, né, para uma agenda de reformas estruturais e austeras, né? E aí eu coloco essa questão, será que só um governo impopular como Temer, mas com muito apoio legislativo, consegue avançar, não é? Reformas duras e profundas como essas? Se for esse o caso, a reversão das medidas tomadas hoje por esse governo vão ser muito difíceis no futuro. Medidas tomadas hoje, nesse governo, vão ser muito difíceis de serem revistas no futuro, dada, possivelmente, essa conjuntura muito específica que permite o avanço dessas reformas. Então, tem um receio com relação a isso, e deixo isso como uma pergunta para nós, né? Não estou trazendo uma resposta para ela nessa minha apresentação. Essas reformas duras passaram por redução de gastos governamentais, definidos constitucionalmente, por desregulamentação do mercado de trabalho, que vocês têm acompanhado de forma muito próxima, e, obviamente, pela reforma da Previdência. Eu fico surpreso, não diria surpreso, mas me preocupa o fato de não estarmos discutindo. É importante essas agendas estarem em debate, talvez não com a perspectiva que esse governo coloca, certo? Mas é importante discutir questões de previdência, de leis trabalhistas, é fundamental fazer isso. Mas, de novo, não sei se com essa agenda que está aí colocada, que me parece extremamente perversa em alguns de seus aspectos. Agora, há uma ausência que me preocupa muito, que é a reforma tributária. A reforma tributária ela é absolutamente essencial para qualquer processo de reversão de tendências de desigualdade no país. O nosso sistema tributário aprofunda desigualdades. Então, trabalhar a discussão da reforma tributária me parece uma ausência, talvez até marcante e relevante, entendendo qual é a perspectiva do atual governo em relação ao país. Vou passar muito rapidamente, está acabando meu tempo, sobre algumas percepções populares. Usei aqui dados do Latinobarômetro sobre o Brasil, para entender como as pessoas estão olhando para o nosso sistema político e para as nossas instituições políticas, tá? Porque acho que isso é importante também para a gente entender o cenário eleitoral que vai vir pela frente. Preferência pela democracia, tá, pessoal? Uma primeira medida aí. A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, a linha azul, em franca queda, né? Um aumento aí de perspectivas de que para o cidadão comum tanto faz um regime político. Então, isso é extremamente preocupante, não é? Você vê aí um fortalecimento de posturas antidemocráticas, né, na população. Esses dados são de amostras nacionais do Brasil. Satisfação com a democracia, a linha azul, não é? Queda acelerada, né, nos últimos anos, e aumento acelerado de nada satisfeito, a linha vermelha. Percepção sobre grupos poderosos. A linha azul indica a visão de que o governo só trabalha para grupos
poderosos e para seu próprio benefício. A linha azul é que o governo trabalha para o povo. Você vê que em 2010 há quase uma inversão desse processo, uma crença da população de que o governo se voltava, de fato, para o povo, e que isso agora se evaporou. Né? Abriu-se aí uma grande distância entre essas duas perspectivas. Identificação partidária baixíssima no Brasil e em queda. Então, as pessoas cada vez mais se identificam menos com partidos políticos. Visões sobre eleições, algo também muito preocupante. 42% da população acha que as eleições são fraudulentas, que as últimas eleições foram fraudulentas. 16% acham que foram muito fraudulentas, ou seja, a maioria da população desconfiando dos nossos processos eleitorais. Isso é uma desconfiança do cerne do funcionamento do sistema democrático. A aprovação do governo, ladeira abaixo, né, a linha azul escura, e a desaprovação subindo. A confiança no Congresso nunca foi das mais altas e despencou nos últimos anos. Confiança nos partidos políticos também sempre foi baixa e conseguiu piorar nos últimos anos. Então, um cenário aí de muita insatisfação e desconfiança da população acerca das instituições democráticas tradicionais. E aí os principais problemas do país. Então, esse é um cenário que se coloca de descrença da população acerca do sistema político brasileiro. E quais são os principais problemas do país? Saúde, corrupção, desemprego. Tá? São os três principais, são essas três linhas que aparecem mais altas, que oscilaram no tempo, e depois seguidas de problemas políticos e problemas econômicos. Então você tem aí uma conjuntura, não é, muito propícia a soluções que se coloquem de mão dura, de mano dura, né, como dizem os colegas espanhóis. Né? Um governo conservador com ações muito contundentes e eficientes que ataquem os problemas do desemprego, da saúde e da corrupção, não é? Dentro de um cenário de descrença das instituições democráticas básicas. Não é um cenário dos mais positivos. Tá? Vamos falar de 2018, rapidamente, para eu encerrar. Eu acredito que eu já estou aqui no meu limite. Essas são as intenções de voto agora, medidas em maio, não é, pelo Datafolha. Mostram Lula em franca ascensão. Essa aqui é uma pesquisa estimulada e foram múltiplos cenários. Eu coloquei só esse aqui para a gente olhar. Eu, na verdade, coloquei dois. E aqui aparece Lula, Bolsonaro também em crescimento acentuado, o que não é surpreendente, dado o cenário anterior que eu pintei da opinião pública, das percepções populares aqui colocadas e da crise econômica. E Marina Silva numa situação de queda. Os demais candidatos mais ou menos estáveis, inclusive o governador Ciro Gomes aqui incluído nessa pesquisa. Intenção de voto para presidente com outro cenário, com Alckmin agora, mostra Bolsonaro em ascendência, Alckmin em queda, Marina Silva também em queda e Lula crescendo. Esses cenários, eles são críveis para a gente antecipar o resultado de 2018? A minha resposta é não. Vejam aqui, eu trouxe para vocês a eleição de 1994, que eu acho que se assemelha muito a essa. Uma eleição pós-impeachment, com um governo de transição, enfrentando uma crise econômica grave e tendo na solução dessa crise econômica a sua única forma de redenção. Reparem, a única forma de redenção do governo Temer é fazer o país crescer novamente através, segundo ele, das reformas que o governo dele está interpretando. É isso que vai garantir o papel dele na história. Não está preocupado com população agora, mas está preocupado, sim, com a eleição. Tá? Reparem que em maio, é o primeiro ponto ali da nossa análise, Lula liderava, não é, com 42% de intenções de voto. Ele perdeu a eleição depois para Fernando Henrique Cardoso, dado o Plano Real. Foi isso que aconteceu em 94. Tá? Então, o que ocorre hoje no Brasil em intenções de voto não quer dizer que vai ser o que vai ocorrer com o Brasil em outubro do ano que vem. Tá? Estamos muito longe ainda desse cenário. O que fica para 2018? E aqui eu concluo. A intenção de voto hoje, como eu disse, ela não é parâmetro para anteciparmos resultados de 2018. Eu acho que é um quadro comparável, com 1994 e não 2014, como está aí colocado. Tá? Faço essa correção. A indefinição é muito grande. E eu coloco uma pergunta: quem que vai ser o Fernando Henrique Cardoso do Temer? Nós podemos vivenciar um processo semelhante ao que ocorreu. O Henrique Meirelles se coloca como essa alternativa possível de candidatura dentro do PMDB
para 2018, há uma agenda, né, de insatisfação com o sistema. Como vocês viram, né, as percepções populares são muito negativas no país hoje, e isso dá margem, não é? E aí os escândalos de corrupção colaboram para esse quadro geral de desencanto com a política, para pessoas de fora da política entrarem na política, né? E dá margem também para agendas de austeridade, como a gente está vendo agora. Então se constrói aí um cenário de um perfil, talvez de uma pessoa de fora da política, com uma agenda bastante conservadora, econômica e socialmente. E qual é a agenda alternativa? Eu acho que isso é a pergunta que nós temos que nos fazer e o esforço que tem que ser feito para se contrapor à agenda que já está aí colocada e consolidada. Eu não vou entrar em questões de mérito ou substantivas sobre essa agenda aqui, mas eu acho que qualquer agenda alternativa no Brasil passa pelo fortalecimento do planejamento de curto, médio e longo prazo no país, por uma gestão por resultados, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são uma boa meta para organizar as nossas ações de planejamento, e uma gestão baseada em evidências, em dados, em avaliação de política pública, e foco na eficiência, pensar a qualidade do gasto e não só o gasto público. E, por último, qual que é o perfil, não é, que a gente imagina para um candidato de sucesso em 2018? E aí, mais do que imagina, espera, tá? Do meu ponto de vista. A presidência do Brasil não é para amador, ela não é para político que não tem experiência, ela não é para quem está chegando de fora do sistema. Ela é para políticos que tenham experiência, que saibam negociar e que tenham um projeto claro de nação e que sejam honestos. Eu acho que esse é o perfil que deve se construir para o pleito de 2018. Eu espero que a gente consiga fazer isso, e aí é fundamental desconstruir essa ideia de um salvador da pátria, de fora da política, inexperiente, como alternativa crível para o futuro do nosso país. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Desculpa se eu me estendi.